Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lucas. Eu estou vindo aqui hoje para a gente falar em como estruturar um DLP. Então, antes de nós entrarmos neste tema, vamos primeiro entender um pouco mais a fundo o que é um DLP. O DLP é uma tecnologia conhecida como Data Loss Prevention, que ela tem por objetivo a prevenção contra a perda de dados. Mas, professor, como que eu faço e como que eu me previno contra essa perda de dados? Primeiro, nós precisamos identificar quais são os dados, para que a gente consiga, a partir desta identificação, categorizar e assim, posteriormente, garantir que, através de políticas, esses dados eles estejam seguros em um perímetro que nós iremos delimitar dentro da nossa estrutura de armazenamento, de compartilhamento e até mesmo de manipulação de dados. O DLP ele tem uma função muito importante, principalmente no monitoramento e na proteção das informações confidenciais. E esse DLP, ele tem como principal características nós conseguirmos olhar para várias bases ou vários locais diferentes aonde a gente armazena dados. Então aqui, por exemplo, eu estou falando em sistemas locais. Vamos pensar em endpoints, vamos pensar em estações de trabalho, vamos pensar em servidores, FTPs, por exemplo. Vamos pensar na nuvem e entre outros, aonde que nós podemos ter a possibilidade de armazenar dados. A partir do momento que eu tenho esse monitoramento e este controle destes dados, eu estou automaticamente também em compliance com vários regulamentos, como por exemplo, o RIPA, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o GDPR, e também a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Então, por conta desse fator que a ferramenta do DLP, ela é extremamente importante e vai te apoiar também na adequação da sua empresa perante a Lei Geral de Proteção de Dados. E para que o seu DLP ele seja estruturado de uma forma correta, você precisa ter a governança de dados. O que é a governança de dados? A governança de dados nós estamos falando no ciclo completo dos dados, desde a sua coleta ou criação, o seu armazenamento, manipulação e, por fim, o seu descarte. Então aqui, por exemplo, eu coloquei vários insights para que você consiga abrir a sua mente e entender o que faz parte da governança de dados. Então a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer os seus dados. Através do quê? Eu preciso entender quais são os tipos de dados que eu tenho. Eu preciso classificar esses dados, quais são dados pessoais, quais são dados sensíveis, quais são dados confidenciais corporativos da minha organização, que é totalmente diferente de um dado pessoal e um dado sensível. Então eu preciso entender que tipos de dados que a minha empresa ela processa. A partir disso, eu vou fazer a proteção desses dados. E aí, o que eu tenho de mecanismos hoje para eu garantir a proteção dos dados corporativos? Eu tenho criptografia, seja de dados em repouso ou em transferência. Eu tenho restrições de acessos através de marcações visuais, né, que são as rotulagens dos arquivos. Então, eu tenho hoje vários meios para que eu consiga controlar, monitorar e auditar esses dados em qualquer perímetro que ele estiver. Após isso, eu vou prevenir e evitar a perda desses dados. E aí, como que eu evito isso? Eu vou ter políticas. Políticas para quem pode acessar determinado rótulo de informação, quem pode compartilhar para fora da empresa, por quais meios eu vou determinar que são meios seguros para eu compartilhar.
Então aqui a gente começa a olhar mais num viés de políticas de implementação, mas lembrando sempre que nós não podemos engessar o processo como um todo da nossa empresa. E por fim, nessa jornada de governança de dados, nós temos a própria governança, né? Como que eu faço governança? Eu preciso reter, excluir, armazenar logs. Eu preciso ter um ciclo de monitoramento e auditoria contínua. Eu preciso entender como que esses dados estão sendo compartilhados, quem está consumindo desses dados para que eu consiga garantir conformidade. Se eu não tenho governança nos meus dados, dificilmente eu vou conseguir estar adequado a algum regulamento de proteção de dados, como por exemplo a LGPD. Mas depois de todo este insight que eu compartilhei com vocês, nós precisamos entender agora como que funciona o DLP na prática. A gente falou de vários locais onde que os dados estão armazenados e que eu consigo proteger, mesmo eles estando, né, em ponto de extremidade, ele estando em servidores locais, em nuvem, em databases. Mas a prevenção de perda de dados, ela é uma combinação de 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. Que esses 3 pilares, eles trabalham para detectar e prevenir o vazamento desses dados. Então, uma solução de DLP, por exemplo, ela tem solução de IA dentro dela, embutida, ela tem o endpoint, a proteção de endpoint, que é conhecida também como antivírus. Ela tem um aprendizado na máquina, que ela vai detectar atividades suspeitas e notificar os gerenciadores do DLP. Então você precisa ter uma camada antes disso, que é a governança, para que você consiga implementar uma ferramenta dessa. Se você não tem governança sobre os seus dados, se você não conhece os seus dados, dificilmente você vai conseguir colocar uma ferramenta dessa, porque ela tem muito recurso e você não vai conseguir utilizar nem 5% dela se você não tiver já uma governança de dados. E aí o que nós temos de principais ameaças que, por exemplo, uma ferramenta de DLP vai nos ajudar a prevenir? Então, se eu for falar hoje, né, quais são as principais ameaças de cibersegurança que nós temos, né? Então a gente tem, por exemplo, né, o ataque cibernético, que ele pode ser um ataque externo ou até mesmo interno dentro da nossa organização. Nós temos malware, né, que são os vírus, né, que são todos os códigos indesejados que podem, né, afetar os ativos de informação. Nós temos o phishing, que é uma técnica hoje de engenharia social que vem, né, sendo muito disseminada dentro das organizações. Por quê? O phishing, ela é uma técnica que, para os hackers, ela tem um resultado muito grande, né? Eu preciso que uma senha vaze. Então a técnica do phishing, se eu conseguir fazer com 500 pessoas e eu conseguir que uma clique e compartilhe a informação, para mim já basta. Nós temos o ransomware, que é criptografia. É eu encriptar dados, é eu encriptar arquivos, ativos de informação, causando um impacto extremo nos serviços da empresa, causando a perda e destruição de um dado confidencial, um dado sensível. Eu tenho riscos internos, que são as pessoas, que são os processos, que são a forma como eu me comunico com os meus clientes e com os meus fornecedores e parceiros de negócio. E eu tenho as exposições não intencionais. Exposições através do quê? Através de redes sociais, através de e-mails enviados erroneamente, através de canais de comunicação aberto para fora da organização, que muitas vezes o usuário ele não tem a intenção, mas ele acaba expondo alguma informação sensível da organização por falta de conhecimento, por falta de conscientização muitas vezes. E aí, quais são então os benefícios para eu implementar um DLP na minha organização? Então você tem como principal objetivo a classificação e o monitoramento dos dados confidenciais, porque a partir do momento que você tem um inventário desses dados,
lembrando que o inventário é a base hoje para adequação para qualquer regulamento de proteção e privacidade de dados, você tem a visão completa, 360, dos dados da sua organização. Quais departamentos que geram, que armazenam, né, que manipulam esses dados. Você tem a possibilidade de detectar e bloquear atividades suspeitas em tempo real. Então, por exemplo, né, você pode ter uma política no seu DLP que arquivos rotulados como interno, eles não vão poder ser enviados por um e-mail para fora do domínio da sua empresa, que eles não podem ser compartilhados através de uma ferramenta não homologada de chat de comunicação, que ela não pode ser transferida via USB, que ela não pode ser transferida via Bluetooth, e entre outras políticas que o DLP nos permite aplicar. Você tem a automatização e a classificação de dados. Por que eu falo isso, né? A maioria dos DLPs, eles permitem você rotular automaticamente dados. Por quê? Se o DLP identificar que um arquivo, por exemplo, né, um documento, um docx, tiver CPF, RG, nome, celular, ele pode identificar este documento com dados pessoais sensíveis e, obviamente, já rotular este arquivo como confidencial. Então, ele te permite fazer a rotulagem automática, sem que uma pessoa precise ir lá e fazer a rotulagem manual deste arquivo. Além disso, você, obviamente, como eu comentei lá no início aqui da nossa apresentação, você mantém a conformidade regulatória com os principais regulamentos de privacidade e proteção de dados. Além disso, você tem como monitorar o uso e o consumo desses dados dentro da sua organização e até mesmo com quem eles são compartilhados para fora da empresa. Então, em um momento que você precisar fazer uma auditoria de compliance, por exemplo, você tem mecanismos através do DLP que vão lhe permitir fazer toda essa varredura e encontrar, então, evidências que possam lhe auxiliar em uma auditoria futura. Além disso, você tem uma maior visibilidade e controle, porque a partir do momento que você tem visão do qual é a gama de dados confidenciais sensíveis que você tem na sua organização, você obviamente que vai começar a levantar riscos que estão envolvidos a esses dados. E a partir desse momento acaba aqui ligando um alerta em muitas pessoas de como que eu vou governar esses dados de forma eficiente. E aí nós chegamos agora na melhor parte, né, dessa apresentação, que é como que eu implemento um DLP. Então eu separei aqui, pessoal, um passo a passo de como implementar um DLP. Então a primeira coisa que você precisa fazer é analisar os dados que a sua organização trata. Então eu vou fazer uma análise desses dados, eu vou entender a classificação desses dados, eu vou entender de que departamento eles são, né? Então aqui eu tenho dados financeiros, eu tenho dados pessoais, eu tenho dados de projeto, eu tenho dados de uma diversidade muito grande, então eu preciso conhecê-los. Depois nós vamos fazer o descarte daqueles dados que eu não preciso mais utilizar, né? Preciso fazer o descarte seguro. Para que eu vou ficar com esses dados aqui dentro da minha organização se eu não mais utilizo? Eu vou deixar armazenado, por exemplo, para histórico ou num arquivo morto, aquilo que às vezes eu preciso para fins regulatórios, por exemplo, ou até mesmo judiciais, né? Depois você vai classificar os seus dados. Então, quais são os critérios de classificação dos meus dados? Primeiro, o valor da informação, a criticidade e os requisitos legais. Eu sempre tenho que olhar esses 3 critérios para eu dizer se esse dado ele é um dado que ele tem um alto risco para a empresa, se ele tem um nível de confidencialidade muito grande ou não. Dentro dessa classificação de dados, eu preciso rotular esse arquivo. Então, como que eu uso, ou o que eu uso para rotular uma informação? Aqui vocês estão vendo 4 rótulos, que esses rótulos, eles foram tirados da ISO 16167, que é a ISO de rotulagem de arquivos de informação. Então aqui eu tenho, por exemplo, o rótulo externo. O rótulo externo deve ser rotulada toda e qualquer informação que pode ser divulgada para fora da minha empresa, que ela não vai causar impacto negativo nenhum para a minha organização. Aí eu tenho aqui o rótulo interno. O rótulo interno é o contrário. São informações que elas não podem sair do perímetro da minha empresa, mas que elas podem ser compartilhadas entre departamentos.
Por exemplo, normas corporativas, informações na intranet, campanhas internas e assim por diante. Eu tenho a informação confidencial, que é uma informação de alto nível de sensibilidade e criticidade. Então aqui eu estou falando de exames de colaboradores, eu estou falando de processos judiciais, eu estou falando de dados pessoais sensíveis cadastrais dos meus funcionários e entre outros. E eu tenho a informação restrita, que é uma informação restrita a um grupo de pessoas. Então, se eu tenho lá informações, por exemplo, de faturamento da organização, ela tem que ser restrita ao departamento financeiro junto com a empresa. Se eu tenho uma informação restrita de decisão estratégica da organização, isso tem que ficar em que nível? Do conselho administrativo, da diretoria, mas ela não pode ir para o nível operacional. Então, eu uso esse rótulo justamente para esse nível de informação. Depois, nós vamos olhar para como que eu armazeno de forma segura esses dados. Então, hoje eles estão aonde? Eles estão na máquina do usuário? Eles estão no FTP? Então, qual que vai ser o local padrão seguro que eu vou armazenar essas informações? Vai ser numa cloud? Vai ser num diretório de SharePoint? Aonde que vai ser? Né? E lógico que neste ambiente eu preciso ter segurança, eu preciso ter controle, eu preciso ter governança em cima dessa infraestrutura. Então aqui nós vamos precisar mover para um local seguro, centralizar esses dados num local e um repositório onde que nós tenhamos uma governança eficiente em cima disso. Pessoal, então agora a gente começa a determinar as políticas, né? Então nessa fase é extremamente importante que a gente comece então a estruturar políticas que vão proteger as informações e os arquivos da minha organização. Então eu vou criar políticas, por exemplo, para que os arquivos rotulados como externo, como interno ou confidencial, eles não possam ser enviados para fora da organização, ou através de e-mail, SharePoint, FTP, entre outros meios. Eu vou criar uma política, por exemplo, que os e-mails contendo dados pessoais sensíveis, eles devem ser criptografados, né? Eu posso criar, por exemplo, uma política que eu vou bloquear o envio de dados pessoais sensíveis através do chat de comunicação do Microsoft Teams. Eu vou criar uma política que vai permitir a alteração de arquivos confidenciais apenas por pessoas autorizadas, ou eu vou criar uma política que arquivos com determinadas palavras-chave definidas pela organização não poderão ser enviadas para fora da empresa ou que não serão compartilhadas por meios de comunicação. Então a gente começa a olhar para políticas e regras, né? Como por exemplo, não vou poder copiar um arquivo para um pendrive, para um HD externo, para qualquer mídia removível. Então a gente começa a criar políticas para a gente começar a proteger essas informações em um perímetro de segurança. E aí por último eu tenho treinamento e conscientização, porque eu preciso treinar as pessoas e engajar esses colaboradores de como que eles vão classificar as informações. Quais são os critérios para eu classificar uma informação, um dado? Então, as pessoas elas são um papel fundamental neste processo. Então, por isso que investir em treinamento e conscientização através de campanhas é extremamente necessário para que esse seu projeto de governança de dados, né, com o apoio da ferramenta de DLP, lembrando sempre, pessoal, que a ferramenta de DLP sozinha ela não servirá para nada, assim como também a governança de dados sem uma ferramenta não vai te servir de nada. Então, por isso que é importante você ter a governança de dados, processos, políticas muito bem definidos, uma estrutura de pessoas, para aí sim você implementar o DLP e que aí sim você vai ter resultados satisfatórios para a sua organização. Bom, pessoal, chegamos então ao fim dessa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida ou informação eu fico à disposição de vocês através das minhas redes sociais. Se você gostou deste conteúdo, curta a nossa página no Instagram, Lucas Dartora, e também se inscreva no meu canal, Professor Lucas Dartora, e fique por dentro de temas como, por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados, Segurança da Informação e Governança. Eu fico por aqui e até a próxima.